Alô, amados! Mais uma vez estamos aqui para gravar mais um vídeo e, como sempre, trazendo alimento novo, trazendo palavra realmente que tem substância, né? Nós vamos continuar aqui falando sobre as consequências do pecado de Salomão, que foram muitas. Eu creio que até hoje tem consequência deste negócio. E agora nós vamos falar um pouco sobre Davi, porque o Senhor, ele é tão maravilhoso, ele mostrou o pecado de Salomão, que trouxe tanto mal para Israel, para o mundo, mas também ele providenciou Davi, que é assim a solução, digamos, podemos dizer assim, né? Porque eu confesso para vocês que fora de Jesus eu acredito que não há uma outra pessoa com tantos ensinamentos maravilhosos como Davi. Nós vamos ler aqui um pouco o Salmo 51, versículo 5, para a gente tomar como base para a gravação deste vídeo. Então vamos lá. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Só isso. Isso aqui é Davi falando. Aqui já vemos como ele tinha toda a consciência de quem ele era. Era uma pessoa tão normal, tão comum como eu e você. Às vezes a gente fica assim pensando, puxa, mas Davi era tal. Não, a diferença de Davi é que, pelo que a gente vê através da palavra, ele amava ao Senhor. Ele tinha prazer no Senhor, ele tinha prazer em adorar ao Senhor, em louvar ao Senhor. Era uma pessoa que tinha o coração realmente envolvido com o Senhor. Eu creio que isso é suficiente para qualquer um de nós andarmos em vitória nesta caminhada árdua que nós temos aqui na terra. Nós podemos ver a sua infância, não fala muito sobre a infância, mas como quando ele foi ungido, era bem jovenzinho ainda, digamos que ele tinha uns 17, 18 anos, é o que eu imagino. Ainda não tinha quase maturidade. No entanto, ele já tinha em si aquela convicção de que quem era o Senhor para ele, através dos salmos que nós vemos. Ele sempre teve isto. E isto é muito maravilhoso. E nós vamos começar quando ele já estava pastoreando as ovelhas. O pastoreio era uma profissão desprezível naquela época, era discriminado, porque naquele tempo toda a importância se dava à guerra, né? Pastor de ovelhas era desprezível. E ele, não sei porquê, talvez por ser o mais novo, acabou indo pastorear ovelhas. E eu imagino assim que os pais dele, a família, não tinham grandes projetos para ele, para a guerra. Talvez por ser assim um mancebo, como diz a palavra, de gentil aspecto, não ser aquele homem com cara de valente. Então ninguém dava importância para ele quanto a ser um guerreiro.
E creio mesmo que o Senhor o conduziu ao pastoreio de ovelhas, porque é assim que o Senhor faz com os seus servos. A palavra diz que Ele nos conhece ainda quando não temos nem forma no ventre da nossa mãe. E por mais que a gente às vezes reclame do passado, mas por isso aí nós podemos ver como o Senhor ele cuida de nós, mesmo desde essa época. Tudo que acontece com a gente, às vezes nós vemos irmãos que passam por situações tão difíceis até chegar na igreja, mas a gente fica olhando e pensa assim, quem sabe foi o aprendizado, o estágio que Deus deu para ele, para ela. E isso tudo vai somando experiências que vão sendo adquiridas, que vão se somando à sua estrutura emocional, espiritual, e que é tudo muito importante. Então, Davi, nós podemos ver que ele não tinha um bom relacionamento com seus irmãos. Nós não sabemos se porque ele era novo, mais novo, e talvez tenha despertado ciúme nos seus irmãos, ou qualquer outro motivo, né, que a palavra não fala. Eu poderia até dizer alguma coisa aqui, mas prefiro não dizer agora. Mas os irmãos, tanto que quando ele chegou lá para levar os mantimentos para eles, nós vimos como os irmãos dele o receberam mal. E ele, não vemos a palavra de Deus, na palavra constando nenhum ato assim de aborrecimento dele por causa daquilo. Ele levava a sua vida normal, não apurava tudo, digamos, e tinha um bom relacionamento com seu pai. E lá com as ovelhas, que conforme eu já falei, provavelmente o Senhor o conduziu para lá, e quis dar a ele um ensinamento diferente daquele que o homem daria. Ali ele aprendeu a ser sensível, ali ele aprendeu a estar a sós com as ovelhas e com o Senhor. Ali ele meditava, ali ele compunha salmos, ali ele certamente tocava a sua harpa. Ali ele aprendeu a amar, amando as ovelhas, lidando com elas. Quando ele saiu de lá, ele era sensível para com as pessoas. Ele era muito responsável, tanto que não vemos nenhuma reprovação do seu pai quanto ao seu trabalho. E ele também aprendeu a lutar luta feia. Ele teve que matar um leão, teve que matar um urso, e isso foi acrescentando à sua estrutura, a ousadia, a coragem e a confiança, e despertou vários sentimentos nele que o tornaram muito forte. Quando ele foi, até que chegou ao ponto que ele teve que encarar Golias. Chegou lá, não estava nem previsto que ele fosse passar por isso. Deus às vezes nos coloca numa situação, né, irmãos? Às vezes ele quer nos dar uma experiência e não avisa nada antes, e quando você vê, você já está dentro do problema e coisas acontecem. Então é o que aconteceu com Davi ali, foi só levar umas carguinhas de comida ali, levar algumas coisas. Não imaginava que ia ter que matar um Golias. Acontece muito conosco, às vezes nós matamos Golias na hora que nós não imaginamos. E ali foi o começo foi o deslanche da vida dele como um grande guerreiro.
e também o tempo que Deus usou a vida dele para nos deixar as maiores lições que nós precisamos aprender, através das suas virtudes, dos seus erros, a maneira como ele se comportava, através do seu amor a Deus, como ele amava a Deus, como ele se comportou diante de certas pessoas, vamos enumerar aqui, vamos ver, primeiro diante de Deus, né? Depois nós vamos ver Saul, como ele sofreu ali no seu trato com Saul o tempo todo querendo matá-lo. E depois nós vemos a questão do seu adultério, que foi uma coisa terrível, que, conforme nós vemos, é um pecado que até hoje eu acredito que seja talvez o pecado que mais tenha produzido morte espiritual no meio da igreja, um pecado de origem sexual e que infelizmente tem derrubado muitos homens e mulheres por não saber se conduzir diante da fraqueza e também por não serem devidamente assistidos, porque é uma coisa que nós podemos ver pela prática, que a igreja não tem tratado isso, de um modo geral, com a seriedade que requer, e isso, às vezes, uma vida, uma família, uma obra que poderia prosperar, ela se desmantela totalmente. Então, isso é uma coisa que eu quero enfatizar bem, que é uma coisa muito séria, mas o Senhor ensinou, está tudo lá, como é que Davi passou, como ele suportou o tratamento, que não foi nada fácil, não é fácil para quem pratica, e também ainda tem as consequências para a família, as consequências espirituais, as consequências sociais. São coisas muito difíceis, mas que nós não devemos desanimar se viermos a cair numa situação dessa, porque tem tratamento. Nós vemos ali o que aconteceu com Davi, teve tratamento, ele suportou tudo e não deixou de amar o Senhor, e o Senhor, creio que o amou muito mais ainda. Então nós vemos também, me chamou muito a atenção, foi a atitude dele com relação a algumas pessoas, quanto ao profeta Natan, né? Que ele poderia ter trocado por outro profeta. Temos casos assim na Bíblia, que o rei escolhia o profeta, que falava bem, mas ele suportou a desgraça da sua família. E uma coisa que realmente chama muito a atenção foi a atitude dele com relação ao seu filho Absalão, que o perseguia para matar, e ele teve aquele amor incondicional, que na hora que ele soube da morte de Absalão, ele chorava, ele sofreu muito. E isso tudo a gente considera, meus queridos, a gente olha para trás e vê muitas vezes como a igreja tem perdido por não saber lidar com os nossos próprios pecados, com os pecados da nossa família, com os pecados dos irmãos. E às vezes nisso tudo acontecem grandes embaraços
que às vezes nem somos nós diretamente que pecamos, mas acabamos pecando por causa do pecado dos outros, e aquilo vai virando assim um embrulho só, né? Eu estava lembrando aqui agora, só para enfatizar essa questão de a igreja ter se enrolado muito com o pecado e até hoje continua tendo problemas porque não consegue resolver, superar os pecados. Me lembrei aqui como às vezes a igreja ainda mas parece que era mais ainda em certos aspectos. Lembrei de um pastor que uma vez nos contou que a irmã dele, que era jovem, ela engravidou sem casar e o pai dela expulsou de casa. Foi assim uma coisa horrível, coisa desse tipo, né, que a gente fica sabendo, e hoje a gente vê muitas vezes como líderes eles se comportam com relação ao rebanho, como eles muitas vezes metem os pés pelas mãos e acabam priorizando as suas vontades em prejuízo da obra do Senhor, e meus irmãos têm tido muito prejuízo. E o objetivo de nós, eu creio que o Senhor, Ele nos colocou no coração para fazermos esse vídeo, é para que a gente possa colaborar com o Evangelho de Jesus, para a gente superar muita coisa que tem sido embaraço na nossa vida e olharmos mais para Davi, né? Olharmos mais como é que ele se comportou, os seus erros, o que ele poderia não ter feito, o que ele fez. Fica difícil de a gente enumerar aqui as virtudes de Davi, porque foram muitas. O que a gente aconselha é que nós possamos ler, meditar sobre Davi com muito cuidado, com muita sede mesmo de aprender, meus queridos, porque tem muito ensinamento. E, como já falei no começo, Davi não era assim uma coisa do outro mundo, uma pessoa exímia, assim, de outro material, não. Ele era como nós, tinha os mesmos, sujeito aos mesmos erros, e assim como ele, nós também, desde que nascemos, a palavra de Deus já diz que nós somos de natureza pecaminosa. Não tem esse negócio de dizer que a criança que é um anjo. Não, nós já nascemos com aquela coisa ali no coração, na carne, que já pendendo para o pecado, e depois vamos crescendo e o pecado ali, se não tiver assistência, ele toma conta de nós, e é uma coisa que nós vamos lidar desde que nascemos até o fim da nossa vida. Nós vamos lidar com situações, com embaraços, com pecados, com coisa feia mesmo, podendo ser até como Davi enfrentou. E às vezes eu mesma já, quando era mais jovem, chegava a pensar, puxa, Davi fez tanta coisa e ainda assim continuou sendo tão amado do Senhor. Demorei a entender isso, né? Hoje eu entendo muito bem como o Senhor se agradou dele, porque diante das situações mais difíceis que ele poderia ter abandonado o Senhor, podemos dizer que foram os momentos que ele mais o amou, que ele mais se expôs pelo Senhor e nunca abandonou o Senhor. E nós também, meus queridos, nós vamos ter as mesmas provas. Posso dizer aos irmãos que nós sempre estamos sendo provados, em casa, com os nossos entes queridos, com os nossos amigos, com os irmãos da igreja, onde quer que nós estamos sendo provados. E
nada é melhor do que a gente ter Davi, a lição de Davi na ponta da língua. Como é que eu vou me comportar aqui agora nessa situação, Pai? E às vezes realmente nós erramos feio. E se nós não tivermos a coragem, a determinação que Davi teve, o amor a Deus, o amor à nossa própria vida, o amor à obra de Deus, nós podemos ficar para trás. Então, nós vamos encerrando essa parte por aqui, e fica o recado aqui. Eu espero ter contribuído assim. É difícil dizer tudo, porque é muita coisa realmente, mas que nós possamos voltar o nosso olhar para Davi e procurarmos ser um Davi, né? Ninguém bata no peito e diga, eu sou Davi. Vamos esperar o Senhor dizer, esse é um Davi. Esse é segundo o meu coração. Esse tem a minha graça. Fez tanta coisa, mas eu corrigi, bati, as pessoas bateram nele, fez e aconteceu. E ter a graça de Deus sempre. Nós vamos encerrando por aqui, e conforme já temos falado outras vezes, quero pedir aos queridos que deixem um like, que faça por favor a sua inscrição, que compartilhe, que veja se a sua inscrição ainda está de pé, porque vimos que algumas pessoas não estão sendo notificadas. É sempre bom ver, até porque não parece não, mas nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra onde o inimigo das nossas almas, o que ele mais quer é abafar a palavra de Deus para que ela não prossiga. E daqui para frente é provável que nós tenhamos que ver muito disso, né? A palavra sendo boicotada, e seus queridos que compartilhem o vídeo. E nós vamos ficando por aqui, e a paz do Senhor Jesus a todos. Um forte abraço.